É possível conciliar catolicismo com comunismo? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos comentar um encontro bastante singular que aconteceu. Algumas semanas atrás, o podcast Três Irmãos propôs uma conversa entre o Jones Manuel, todo mundo sabe, né, o comunista que está em alta aí pelos debates, com o Padre Fábio, que sempre está lá no podcast Três Irmãos, sempre tem muitas colocações interessantes, porque fala diretamente com o público, né, tem uma retórica muito facilmente assimilável, e foi algo assim, no mínimo interessante, vamos colocar dessa forma. E nós tivemos um corte que saiu dessa conversa. O nome desse corte é Jones Manuel e Padre Fábio, a excomunhão dos comunistas ainda vale? Polêmica. Tá no canal Podcast Três Irmãos Lixeira. Quem quiser conferir na íntegra, é um corte de 36 minutos. E é por isso mesmo que eu não vou fazer um react, porque senão vai ficar muito grande, e aí a gente não vai poder condensar aqui o que é relevante nessa discussão. Tanto a questão da excomunhão dos comunistas, que se dizem católicos, como também muitas alegações que o Jones Manuel fez a respeito da Igreja Católica que precisam ser desmentidas. E mais do que isso, nós temos uma figura central nessa trama, que é o Rodrigo, que é uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa muito correta, que eu vejo a indignação que causa ao espírito dele ao se deparar com injustiças, com coisas erradas, mas que, principalmente quando os web comunistas estão em altas, acabam levando a certos posicionamentos desvirtuados, não por incapacidade, burrice, mau caratismo ou qualquer coisa do gênero, mas é que eu acho que a doutrina social da igreja não está devidamente posta no debate público brasileiro. Em alguma medida, eu vou tentar colocar aqui meus 2 dedos de prosa nessa questão e provar como o comunismo é incompatível com a fé católica, como o comunismo é incompatível com a justiça e apenas a santa doutrina tem de fato a solução justa para fazer o bem neste plano e nos encaminhar para a vida eterna. Beleza? Então, antes de irmos diretos para os pontos levantados pelo Jones Manuel e que também circundaram essa conversa com o Padre Fábio, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um gostei aí no vídeo. Se não for inscrito, se inscrevam no canal, cogitem fazer uma colaboração via Pix, que está na descrição do vídeo. Tem a opção de hypar aí, tentem hypar esse vídeo para ver se a gente chega em algum lugar. E lógico, tem o clube de membros aqui do canal também, com conteúdo exclusivo, em especial o Clube do Livro. A gente faz leituras comentadas todas as terças-feiras às 19h30. Aí você pode participar em encontros online, diretamente conversando comigo, a gente debatendo uma leitura proposta. Atualmente a gente está lendo Oliveira Lima, América Latina e América Inglesa. Se quiser financiar esse canal nacionalista e católico, tá aí essa opção que é muito interessante, com benefícios para você também. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Já adiantando que essa discussão começa a engrenar a partir de uns 8 minutos mais ou menos, que é quando vem à baila a questão da excomunhão aos comunistas. E aqui eu gostaria de aprofundar essa discussão, porque nós temos também que debater a condenação do comunismo. A excomunhão é para o fiel, ou pelo menos supostamente fiel, que se diz comunista. E a condenação é o corpo ideológico dessa doutrina. Mas antes disso, tem um ponto que eu acho que vale um parêntese aqui, que é a respeito do Rodrigo. Até falei dele aqui na introdução, porque quando ele é impelido frente à excomunhão, aí o Jones Manuel bate nele e fala, e aí, parceirinho? Ele fala, não sou comunista não, sou católico. Isso que ele já teve alguns flertes com o comunismo. E para mim essa é a prova de boa intenção do Rodrigo, sabe? Ele entende que a alma dele, a vida eterna, é mais importante do que uma ideologia vã e passageira. Então, o Roberto, ele até brinca ali, né, que ele tem um coração do tamanho dele, mas o que eu acho que é mais importante aqui é, na realidade, entender o que leva o Rodrigo ao comunismo, que é um profundo sentimento de justiça e uma autêntica curiosidade. Isso é uma virtude. Ele tem interesse pelas coisas, tem interesse pelos problemas da nossa realidade, tem interesse em prover o bem comum para todos. Então, é um profundo sentimento de justiça. O que eu recomendaria aqui, caso porventura esse vídeo chegue ao Rodrigo, quanto um católico,
já que felizmente você se coloca como um católico e não como um comunista, é interessante meditar sobre a virtude da temperança. Isso é, você tem um grande interesse, você tem uma grande curiosidade, você tem um forte senso de justiça. Como seria possível dar uma parcimônia com a razão, com a temperança nesse seu espírito? Ou seja, como não embarcar tão entusiasticamente em certas ideias que possam, à primeira vista, parecer corretas. E, de alguma forma, tentarei nesse vídeo justamente esmiuçar essa questão sobre como indicar virtude não é sinônimo de ser virtuoso, que é o caso do comunismo, que ele pega problemas sociais reais, do dia a dia, do Brasil, só que ele pega toda essa sede por justiça e coloca em uma doutrina totalmente errada. O que eu gostaria de pontuar aqui nessa introdução é: vamos nutrir a virtude da temperança para que a gente possa fazer um reto e bom julgamento das questões sociais, dos problemas que nos afligem e mais. Vamos analisar agora de maneira sistemática como o Jones ele pega causas corretas e apresenta soluções completamente erradas, imorais. Primeiro ponto, condenação e excomunhão ao comunismo e aos comunistas. Isso é fruto da Guerra Fria, porque eles levantam um decreto do Papa Pio XII, de 1949, e aí o Jones já aproveita e fala: você não acha que isso está meio exagerado? Você não acha que isso é fruto da Guerra Fria? Olha esse texto, será que hoje as coisas não seriam diferentes? Como que a história interpreta o próprio desenvolvimento histórico? E calma lá, a gente tem encíclicas muito anteriores à Guerra Fria que condenam expressamente a doutrina comunista. O negócio é que a excomunhão direta só veio em 49, mas já ficou muito evidente, pelo menos há 50, 60 anos antes da Guerra Fria, que era completamente incompatível ser católico e comunista. Vou citar aqui para vocês a Quod Apostolis Muneris do Papa Leão XIII de 1878. Abre aspas. Com efeito, os socialistas, comunistas e niilistas, nomeações diversas, sim, mas quase concordes no mesmo intento, renovam as doutrinas errôneas de há muito tempo condenadas pela Igreja. Eles, com efeito, enquanto fingem só pretender melhorar a sorte das classes populares, na realidade nada mais fazem que atrair estas com promessas enganosas à subversão da ordem social e ao ataque contra os direitos da propriedade. E a gente vai retomar lá na frente qual o conceito que a igreja tem de propriedade. Então, comunistinha, calma que você não está lidando aqui com liberais, ok? Outra citação, Rerum Novarum, também do Papa Leão XIII, de 1891, abre aspas. Os socialistas, abusando do bem-estar dos trabalhadores, propõem uma solução claramente injusta e igualmente nociva: abolir totalmente a propriedade privada, atribuindo à comunidade dos bens a administração e usufruto comum. Continuando em outro parágrafo da Rerum Novarum, abre aspas, as doutrinas dos socialistas causariam prejuízos aos trabalhadores, pois, ao destruir o direito de propriedade, retirariam deles o fruto do seu próprio trabalho. Reafirmando e complementando a Rerum Novarum, a gente tem o 40º ano do Papa Pio XI, de 1931, antes também da Guerra Fria. Abre aspas. E primeiro, o socialismo, quer como doutrina, quer como realidade histórica, já julgado por nosso predecessor Leão XIII, permanece absolutamente condenado, pois o socialismo, por sua própria natureza, é contrário aos ensinamentos cristãos na medida em que postula uma concepção materialista da vida, nega a ordem sobrenatural e compromete a ordem social. Continua em outro parágrafo, ainda na 40º ano. Se bem que o socialismo moderado em certos aspectos pareça hoje diferir daquele primeiro socialismo condenado, conserva, todavia, sempre aquela nota característica que o torna incompatível com os dogmas da fé católica. Isso é, uma concepção materialista da vida que ignora a verdadeira origem e fim do homem. Percebam, ele reitera que, mesmo se você tenta trazer outras faces para esse socialismo, ou seja, ele já está com uma visão da década de 30 em contraste com aquela visão do final do século XIX do Leão XIII, isso não muda a substância, a doutrina primária do comunismo, que é essencialmente incompatível com a fé católica. Outro ponto, abre aspas,
Portanto, o socialismo, mesmo quando busca atenuar suas doutrinas mais radicais, permanece intrinsecamente perverso e não pode ser conciliado com a doutrina da Igreja. Divine Redemptoris, do Papa Pio XI, 1937, antes da Guerra Fria, abre aspas. O comunismo, tal como se apresenta e se propaga hoje, é intrinsecamente perverso, e ninguém que queira salvar a civilização cristã pode colaborar com ele de forma alguma. Ainda em Divine Redemptoris, abre aspas, o comunismo é por sua natureza contrário à própria lei natural, pois suprime os fundamentos da sociedade, destrói os direitos da propriedade privada, da família e da religião, e nega a dignidade da pessoa humana. Segue em Divine Redemptoris. Abre aspas, é particularmente de lamentar que não poucos sejam enganados por esse sofisma, que o comunismo pode, em certas circunstâncias, ser aceito ou ao menos tolerado. Nenhum católico pode, sem traição à sua fé, aderir, cooperar ou manifestar simpatia para com o comunismo. Tudo isso antes da Guerra Fria. E é nesse contexto que a gente vai ter o decreto do Santo Ofício contra o comunismo, que foi um decreto de 1º de julho de 1949, do Papa Pio XII, onde aí sim você tem aquela excomunhão formal e automática de todo fiel, ou melhor, apóstata, que professa uma ideologia comunista. Ou seja, tem uma construção histórica e uma condenação sistemática do comunismo, retomando o que foi apresentado pelo Jones Manuel. Ele, com um caldo de discurso historiográfico bem porco, ele começa a atrelar a igreja ao apoio às ditaduras militares e ele começa a questionar essa relação como uma relação espúria da igreja com o poder temporal. Por que a igreja se junta com esses caras, mas eu não posso ser comunista e católico? Vamos lá. Quando ele reclama da inanição ou mesmo da aceitação das ditaduras militares que perseguiram o clero na América Latina, e a gente pode até aumentar esse escopo para o mundo ocidental, por que a igreja foi tão compassiva com o Ocidente, a gente não pode fazer essa análise sem ver todo o histórico da igreja na modernidade, em especial após o Vaticano I. O Concílio Vaticano I se deu ali às vésperas da unificação alemã e a unificação italiana, mesmo com tropas revolucionárias às portas da igreja, enfatizando uma realidade que se impunha temporalmente. Se a gente volta no começo do século XIX, século XVIII, mesmo no século XVII, a gente vai ver que frente ao avanço dos ideais iluministas, materialistas, secularistas e anticlericais que queriam, de fato, atacar diretamente a igreja, a gente teve, nesse período pré-Concílio Vaticano I, uma posição bastante dura de condenação e tentar fazer frente às revoluções burguesas liberais. E o que houve? Sistematicamente, com a fundação dos estados modernos, a igreja e os fiéis passaram a ser perseguidos, seja colocando a vida dessas pessoas em risco, seja com confiscos e expulsões da igreja desses territórios nacionais. A fixação do Estado moderno como um ente que seria perene e não passageiro no mundo ocidental impôs uma reflexão sobre o posicionamento da igreja quanto instituição com os estados modernos. É então que a igreja passa a ter uma política de concórdia com os estados nacionais, buscando a liberdade de culto para evitar esses exageros, essas precipitações. A igreja deixa de ter uma posição combativa em termos bélicos, ou seja, conclamando seus fiéis a pegarem armas e afins para lutar contra essas revoluções anticlericais, essas revoluções seculares, e passa a ter um posicionamento mais pragmático, visando principalmente a manutenção da ordem e da integridade física, tanto dos fiéis quanto dos sacerdotes. O Vaticano I ele é muito simbólico nisso. A partir dele, a gente vai ver uma série de papas que começam a ter laços, canais de conversação com esses estados seculares que se proclamavam, se impunham. Um exemplo é o próprio Brasil. Quando veio a proclamação da República,
o Leão XIII logo se dispôs a trocar cartas com Deodoro da Fonseca a fim de botar os termos em que se daria a proclamação desse Estado laico no Brasil, garantindo a integridade da instituição da Igreja, como também a liberdade de culto para todos os fiéis. Ou seja, houve uma mudança de curso pós-conciliar. A lógica não seria, por exemplo, a contra-revolução da Vendéia. O Estado secular, inimigo da Igreja, peguem armas, vamos depor esse Estado ilegítimo e injusto. Porque isso causou muitas perseguições. Pega a Revolução Francesa. Quantas carmelitas não foram assassinadas? Quantos fiéis não foram guilhotinados? Quantos padres não foram executados? Então, era um preço alto demais e o tempo literalmente político, havia mudado. Então a política seria outra, seria de concórdia, a busca pela ordem, para que através de meios institucionais a igreja pudesse buscar a reconversão desses povos que apostataram, com a formação de bons padres, com bons apostolados, com bons fiéis. Naturalmente haveria uma tendência à recristianização. Ou seja, um bom fiel seria um bom jornalista, seria um bom professor, seria um bom político e, naturalmente, se bem formado, se teve uma boa catequese, buscaria restaurar tudo em Cristo. Cristo ao centro da sociedade. Essa era a política, sair de uma ideia combativa de revolução e contra-revolução para uma perspectiva de conciliação e busca pela ordem dentro das instituições. Mas é completamente destemperado ficar exaltado, achando estranho a igreja ser complacente com o mundo ocidental e rechaçar o comunismo, sendo que a igreja tentou ter essa mesma política de concordata que ela teve com as revoluções liberais com os comunistas, mas os comunistas nunca sequer permitiram esse canal de comunicação. O anticlericalismo, o sentimento antirreligioso, até o militante do comunismo, sempre previu a perseguição e a extinção de qualquer credo que fosse, em especial no caso do Ocidente, do credo católico, do cristianismo. As nações ocidentais liberais, com todos os seus erros, com doutrinas igualmente condenadas, elas ainda chegaram numa política de meio termo, mantendo uma certa política com a igreja. O comunismo, ele não quis isso. Quando a gente olha a perseguição aos católicos nas repúblicas soviéticas, é um negócio completamente brutal. Isso que nós também vamos chegar na questão do massacre de católicos na Guerra Civil Espanhola, onde os comunistas deliberadamente queriam assassinar e perseguir cristãos. Só para a gente poder ilustrar isso de maneira mais objetiva, eu vou trazer aqui a história do beato Teodoro Honza, que era bispo da Transcarpátia. Ele foi um bispo que viveu durante a ocupação nazista e depois assistiu à dominação soviética da Ucrânia. Ele sempre teve uma posição de evitar confrontar diretamente o poder secular, mas nunca deixando de condenar as práticas desses regimes totalitários e sempre pregando o evangelho em primeiro lugar. Ou seja, ele se opunha aos regimes totalitários de ocupação, mas ele buscava fazer isso de uma forma que não levasse a confrontos ou incitamentos de revoltas sociais contra esses regimes, sabendo da discrepância de poderes e a retaliação que esses regimes teriam. Mas mesmo agindo de forma pacífica, apenas pregando a palavra, ele sofreu as consequências nas mãos dos soviéticos. Quando os comunistas dominaram a Transcarpátia, eles exigiram que o Teodoro ele se tornasse um cismático e se submetesse à Igreja Ortodoxa controlada pelo Estado Soviético. Eles queriam ter o controle total sobre a igreja, tornar aquele povo ordeiro compulsoriamente, negando a Cristo. O bispo, então, ele se opôs e, após uma celebração de uma festa de Cristo Rei, isso foi em outubro de 47, a NKVD atropelou a carroça do sacerdote com uma carreta blindada e, depois de causar esse acidente, eles espancaram e torturaram o beato com barras de ferro. Eles encobriram esse caso como se fosse um acidente comum e no hospital de Mukachevo eles envenenaram o beato Teodoro. E vamos ser claros aqui, isso aqui não foi uma exceção, não foi o mau entendimento desse bispo com as autoridades soviéticas. Isso era uma política de Estado.
era a ideia de submeter a igreja e perseguir a fé, até que ela se desidratasse e desaparecesse. Oficialmente se juntam as vítimas da perseguição soviética, o bispo Nikita Budica, o bispo Vassil Velichkovsky, não sei se estou pronunciando os nomes desses bispos corretamente, por razões óbvias, né? Eu não falo russo. Como também o bispo Walter Cizek, sem contar outros padres e fiéis que foram sistematicamente presos e enviados a gulags. E uma das coisas mais repugnantes é que o Jones, por diversas vezes, ele diz que os comunistas não são violentos, que eles não são sanguinários e que eles apenas respondem a uma violência das classes conservadoras. A gente vai aprofundar esse ponto no final do vídeo, mas eu já gostaria de adiantar algumas questões relacionadas à perseguição da igreja aqui, que faz cair por terra esse tipo de retórica completamente vazia, que serve apenas para enganar trouxa no YouTube. Vamos lá, recapitulando. Desde o século XIX, a igreja havia mudado sua posição sobre a reação aos regimes seculares. Então, assim, se a igreja não estava conclamando contra revoluções, o que explica esses casos? E como a gente viu, não são casos isolados de um padre contra-revolucionário querendo organizar guerrilha. Não era isso. Era pessoas pregando o evangelho, sendo perseguidas, tendo atentado contra a vida delas, sofrendo perseguições, sendo enviados para campos de trabalhos forçados. Esses mártires, eles eram incitadores de violência? Esses mártires eram contra-revolucionários que ameaçavam a classe trabalhadora? Na Guerra Civil Espanhola, os comunistas buscaram abertamente destruir a igreja e perseguir todos os padres e fiéis. Mais de 6.000 sacerdotes foram mortos. Mais de 4.000 leigos foram mortos única e exclusivamente por professarem a fé católica. Você vai ter os comunistas depravando cemitérios católicos como símbolo de poder. O assassinato das 7 irmãs carmelitas de Guadalajara era porque essas irmãs se apresentavam como uma força conservadora que ameaçava a classe trabalhadora? São Bartolomé Blanco, um jovem leigo que foi fuzilado pelos comunistas. Ele, em suas últimas palavras, disse: "Perdoo-vos de coração. Peço a Deus que vos abençoe e vos conceda a graça de conhecer a verdade." Esse santo, esse jovem, ele era uma ameaça armada contra a Revolução Comunista? Me parece que não. Doutrinariamente, o comunismo é ateu e vê a religião como uma forma de alienação. Sistematicamente, as revoluções comunistas previam o extermínio de católicos. Como um sujeito como o Jones Manuel pode ter a cara de pau de dizer que o comunismo é uma seita pacífica, que ela é simplesmente agredida por forças terceiras, quando ela mesma é uma força expropriadora e assassina? Agora imagine fazer uma inversão de valores tal, onde o sujeito ele se escandaliza com a condenação dessa ideologia que protagonizou esses atos bárbaros. Prosseguindo com o conteúdo desse corte, o Jones diz que no século XX a igreja ficou ao lado dos poderosos e dos ricos, contra as organizações das classes trabalhadoras. Essa parte aqui é pra gente cair da cadeira de dar risada, né? A gente tem todo um movimento ainda no século XIX, após virar público a Rerum Novarum, onde a gente tem a organização dos círculos operários católicos, que eram quase como sindicatos que reivindicavam direitos trabalhistas. A gente tem na Rerum Novarum o Papa Leão XIII conclamando a interferência, mediação e atuação do Estado para regular essas questões relativas ao trabalho. É justamente essas conclamações que redundam nas regulamentações trabalhistas, nas leis trabalhistas. Aqui no Brasil, por exemplo, é um exemplo claríssimo. Se você for pegar a maior parte dos técnicos do Ministério do Trabalho, se você vai ver o espírito com que eles buscavam a conciliação de classes, você vai ver ali de forma indelével a marca da Rerum Novarum. Isso sem contar outras questões que foram fundamentais para a organização da classe trabalhadora. Por exemplo, o reconhecimento e o estímulo das convenções sindicais para acertar as condições de trabalho, coisa que era marginalizada na época em que a Rerum Novarum veio a público. Para trazer a discussão aqui para o Brasil, a gente tem a atuação direta, junto do governo Vargas, de Dom Sebastião Leme, que atuou ativamente organizando a reação católica no Brasil, provendo nomes
técnicos para a maior parte dos ministérios na era Vargas. E aqui vale um ponto importante. O Ministério Revolucionário de 1930 para frente, na era Vargas, foi o Ministério do Trabalho. Ali estava realmente sendo tratada a questão social no Brasil. Se a gente tem conquistas trabalhistas, se a gente teve uma defesa da classe trabalhadora, que o Jones diz defender, se deve muito à atuação do Ministério do Trabalho, que sempre esteve encabeçado por figuras dos movimentos católicos, sempre em cooperação com a igreja ou com instituições correlatas a ela. Aqui vale uma menção ao Valdemar Falcão, que foi o ministro do Trabalho no Estado Novo. Ele teve uma política de aproximação profunda com a igreja. A igreja esteve intimamente ligada no processo de formulação da CLT, como também o Valdemar Falcão tratou da justiça do trabalho e da organização corporativa do regime, sempre em cooperação com os círculos operários católicos. A igreja ela foi a força fundamental para ajudar a regulamentar o trabalho e nas campanhas de sindicalização. Se a gente vai falar de um contexto pós-corporativismo, ali pós-fim da Segunda Guerra, a gente vai ver que a igreja é basicamente impelida a ter que se adaptar a essa institucionalidade que foi colocada como sacrossanta, ou seja, a forma incontestável como a democracia liberal se impunha. Vale lembrar para vocês que a democracia liberal ela é um dos vetores para a precarização do trabalho, para a manutenção da ordem capitalista moderna, e isso nunca esteve dentro do ideário do bojo da igreja, mas ela se adaptou a essa nova ordem. E se percebe que dentro das democracias liberais, a igreja sempre teve o pensamento social. Tanto é que na época a gente sempre viu, ao longo do mundo católico, do mundo cristão, a forte presença dos partidos democratas cristãos, que tinham essa visão social. E é justamente nos países democráticos com fortes instituições sindicais onde a gente conseguiu ver a presença da igreja, que foi a base de fermentação desses grupos políticos. Na maior parte dos casos, são principalmente militantes católicos. Quem cita bastante esses casos pós-fim do Estado Novo, olhando para o mundo, olhando para as legislações sindicais, as instituições trabalhistas, era o Oliveira Viana, pegando o caso dos países nórdicos, pegando as reformas que empoderaram os sindicatos nos Estados Unidos. Ele pontua que justamente o que sobrou das instituições corporativistas, ou seja, em oposição à pura e mera democracia liberal atomista, era o que resguardava o direito dos trabalhadores e entregava uma conciliação de igualdade com liberdade, uma justiça verdadeira e cristalina. E esses movimentos eram liderados principalmente por católicos, tendo como norte a doutrina da igreja, a doutrina social da igreja. O Jones começa a entrar na questão de 64, como o governo de João Goulart foi golpeado injustamente, e até aí eu concordo também. E ele aponta que muitos padres, isoladamente, ficaram ao lado dos mais pobres, ou seja, eram exceções. Fica bem clara na retórica dele. Ou seja, individualmente, eles tiveram essa opção, enquanto a igreja, quanto instituição, ela acha compatível a doutrina de sempre com a concentração, a acumulação capitalista. E eu queria saber da onde ele tirou isso. Da onde que a Igreja Católica, estruturalmente, tem um complô e admite a concentração de renda, uma coisa abjeta do capitalismo selvagem que ela criticou nos últimos 80 anos anteriores ao golpe de 64. Ele claramente tenta fazer uma luta de classes em microescala, ou seja, a igreja condena o comunismo, não gosta do trabalhador e fica se unindo aí com grandes capitalistas, com latifundiários e afins. É um jogo tacanho que não tem qualquer referencial histórico válido. A igreja se posicionou institucionalmente contra a concentração. Se haviam apoiadores ou sacerdotes engajados exclusivamente a defender os poderosos em detrimento dos mais fracos, estes sim eram indivíduos em posição isolada, que não estavam em comunhão com o espírito de solidariedade, caridade e justiça da igreja, expresso formalmente, institucionalmente. E aqui eu provo.
Mater et Magistra, de 61, do Papa João XXIII, abre aspas, nos países onde grande parte da propriedade rural está concentrada nas mãos de poucos e vastas extensões de terras permanecem sem cultivo, a reforma agrária se impõe como exigência de justiça social, encíclica de 1961, antes do golpe. Encíclica 40º ano, de 1931, muito antes, do Papa Pio XI. Abre aspas, é contrário à justiça social que uma grande parte das riquezas se acumule nas mãos de poucos enquanto a grande maioria vive na indigência. Vou pegar mais uma encíclica da década de 60, essa aqui de 1967, encíclica Populorum Progressio, do Papa Paulo VI. Abre aspas, a propriedade privada não constitui para ninguém um direito absoluto e intocável. Ninguém está autorizado a reservar para seu uso exclusivo aquilo que ultrapassa suas necessidades quando outros carecem do necessário. Estou trazendo aqui para vocês a postura oficial da Igreja nas décadas anteriores ao golpe de 64 e na própria década de 60. Se existe algum padre que ele tinha uma postura exclusivista com os mais ricos, era ele que era um caso isolado, não a igreja em si. Tanto é que a maior parte, desde a década de 20, sempre se engajou em torno da questão social, na discussão da questão fundiária do Brasil, na defesa do trabalhador, na defesa da organização de um sistema corporativo visando justamente empoderar as famílias, o trabalhador, sempre apresentando uma retórica de domesticação do capital ao interesse social, ao interesse coletivo. E aí vem a definição não de um papa do século XIX ou XX, mas de São Tomás de Aquino sobre a natureza da propriedade. A propriedade não é um direito natural. A igreja entende a propriedade privada quanto um direito civil e positivo. Um direito que ajuda a administrar a terra, mas que, se leva à concentração e fere ao interesse da coletividade, que gera injustiça, que gera miséria, não é justificável. Tanto é que São Tomás de Aquino diz que o furto, por exemplo, de alimentos em casos de extrema necessidade não é um pecado, porque numa hierarquia, as necessidades humanas, a vida humana vale mais do que o direito de propriedade. A terra foi criada por Deus para os homens. Se a gente consegue aproveitar essa terra dada por Deus para nós através de um regime de propriedade privada, beleza? Só que essa propriedade privada tem que estar bem distribuída para todos. Afinal, se é um direito positivo do homem, esse direito só é válido à medida que cumpre a vontade de Deus, ou seja, faz o bem, interessa ao bem coletivo, respeita a função social da propriedade. Acho que aqui a gente já debulhou esse espantalho de igreja defensora de rico e de latifundiário, né? Seguindo o tópico da discussão, o padre Fábio diz que a única revolução que deu certo foi a revolução dos apóstolos. E isso está incontestavelmente correto. Mas é lógico que o Jones Manuel vai fazer aquele somebody love, vai pegar o seu panão para passar sobre o fracasso das revoluções comunistas e falar assim, não, veja, o que é dar certo? Vejamos, porque veja bem, a revolução ela fracassou. Os revolucionários saíram do poder, mas veja, a gente teve o fim da escravidão, a gente tem direitos trabalhistas, a gente teve o confrontamento de tiranias, a gente destituiu elites caídas do poder, então o salto foi positivo. Então, nessa ótica histórica, a revolução deu certo. Mas isso aí é só uma grande ilação para não admitir o óbvio. O triunfo de uma herança positiva de toda a revolução são suas conquistas sociais. Sendo assim, toda revolução ela precisa ter causas justas que mobilizem as massas para que então sejam capturadas pela sua liderança revolucionária, para então ser desviada do seu curso. Ou seja, a sede por justiça é uma questão natural e boa, porque algo está errado e deve ser reformado, deve ser corrigido. Só que o que uma revolução faz é pegar todo esse anseio por justiça e utilizar de meios igualmente injustos e inapropriados para alcançar fins. E o resultado inevitável de uma ação nesses termos é o fracasso. Por isso, toda revolução fracassou, passou, ficou para a história, enquanto a igreja segue perene. O que a gente está apontando aqui é a natureza de uma revolução. Isso é,
o que há de bom inerente a toda mobilização de massas. O fato do conteúdo ideológico se perder e só ficar as conquistas já dá o próprio conceito de percepção de fracasso de todas as revoluções. Ou seja, o que havia de ideológico se esvai e fica apenas o que havia de justo naquelas reivindicações. Novamente, a gente vem para a velha máxima: não há nenhum mal que não se possa tirar um bem maior. Se o que sobra da revolução é aquilo que são traços de problemas e reivindicações humanas gerais, fica evidente que o que movia era o desejo de justiça e não o desejo do escopo ideológico das revoluções. Se assim que a revolução é feita, o partido, a ideologia se esvai, então a revolução, quanto movimento histórico, também se esvaiu. E aqui tem uma discussão mais profunda. A revolução, ela é a própria natureza do mal. O mal, ele não tem substância, porque a criação é boa. Deus criou a árvore, Deus criou os animais, Deus criou o chão que a gente pisa, e tudo isso tem substância, tem materialidade. E nada do que foi criado pode ser mal, porque Deus é bom. Da onde surge o mal? Das nossas corrupçências, ou seja, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio de fazer o mal. O mal não tem substância, não tem materialidade. Ele é uma consequência do nosso livre-arbítrio. O mal nasce da gente, das nossas ações e julgos. Sendo assim, o mal, ele é essencialmente a corrupção. E a corrupção só pode partir de coisas boas em criação. Algo é criado bom e se corrompe. O mal é a corrupção de algo que era originariamente bom. O homem nasce bom. Ele se corrompe. As suas inclinações pecaminosas que gestam o mal. Então, o mal surge a partir da corrupção, de corromper pessoas boas, que, por exemplo, buscam justiça. Muitas vezes uma pessoa que busca justiça é corrompida e passa a realizar ações más, desvios de caráter. Ponto que a doutrina social da igreja sempre deu especial foco. Lembra que a gente estava falando sobre temperança? É isso que distingue a doutrina social da igreja da revolução. A igreja ela sempre buscou, a partir da mobilização dos fiéis e, através da institucionalidade, reverter e combater os males sociais, aquilo que aflige o homem, que o faz buscar por justiça. Ou seja, pegar o bom impulso de busca por justiça e utilizar de meios corretos para corrigir essas deformidades. Enquanto a revolução é o processo contrário, é pegar a boa intenção de combater uma injustiça e utilizar de meios tão injustos quanto para praticar o mal. No fim, não se resolve nada. O problema continua aberto. A diferença é que mais mal foi causado. É, de fato, um modus operandi luciferino. É você pegar o bem, corromper ele para fazer mais mal ainda. E a gente pode dizer que tem até uma sabedoria histórica da igreja nesse processo. Porque quando a gente fala do Concílio Vaticano I, eu citei muitas contra-revoluções que tiveram efeitos rebotes terríveis para o clero, para os fiéis, e a igreja aprendeu com essas experiências e, ao invés de conclamar a desordem, ela sempre buscou o apoio na institucionalidade, na promoção da ordem, para então corrigir de maneira justa esses problemas sociais. O que eu estou querendo dizer aqui é que, se você esvaziar o mal da revolução, aquilo que ela comete de excessos, ela própria deixa de existir. Ou seja, a revolução ela é em si, na sua natureza, nas suas características fundamentais, a personificação do mal. Se você esvai o mal da revolução, ela deixa de existir e se torna meramente justa. A única instituição que mudou o mundo e em 2000 anos se manteve com seu conteúdo doutrinal e sua forma institucional foi a Igreja Católica. Então, a alegação do Padre Fábio está 100% correta. A Revolução dos Apóstolos, que é uma contradição em termos, né? Mas vamos nos permitir, é a única que deu certo, enquanto todas as outras passaram. Esse processo histórico da igreja de perpetuidade é completamente diferente das revoluções, que cooptam a sede de justiça em nome de partidos. Partidos esses vãos, que jogam a sociedade em convulsão e, após espalharem o caos, morrem, esvaem-se, caem em ostracismo e ficam ali,
esperando outro grande momento para capturar essa sede por justiça, corromper os homens e espalhar a natureza mesma do mal. E eu falei que a gente ia voltar nesse argumento bastante canalha do Jones Manuel, falando que a revolução e os comunistas não são violentos e que quem causa a violência é a reação conservadora. Um simples exame de consciência já resolve essa questão. Se você sabe que a reação gera morte e violência devido à forma como a revolução se opera, você sabe de antemão que a revolução pressupõe a violência de direitos naturais e positivos, e por essa razão mesmo que deveria ser descartada. Afinal, você parte do princípio de que a violação de um permite o seu pecado, e a partir do seu pecado você tem o acarretamento de outra violência que será respondida com mais derramamento de sangue. Olha esse raciocínio. Tem de alguma forma de você deixar isso compatível com a fé católica? Não tem como. No cenário moderno, a atuação da igreja sempre tentou ser por meios culturais e institucionais. Meios que cercassem a elite e deixassem elas sem ter como fugir para solucionar de vez a questão social, seja a questão do trabalho, a questão da terra, enfim. A política era desenhar arranjos institucionais que respeitassem o direito natural e o princípio da subsidiariedade. Assim, não havia como uma reação em cadeia ser expressada interna ou internacionalmente. O que eu estou dizendo aqui é que, se você consegue resguardar as condições de trabalho, de salário, acesso à terra, a partir de mecanismos institucionais, colocando bons católicos nos meios de comunicação, nos meios de formação e na política, como é que uma elite caída vai se contrapor, se não por uma ação sumária claramente indefensável? A igreja pensa no longo prazo, pensa nos meios reais e justos de ação, que extirpam o mal sem utilizar do mal, soluções definitivas e moralmente aceitáveis. Eis a diferença brutal da doutrina social da igreja para o comunismo. E percebam que o raciocínio do Jones, falando que a classe trabalhadora não é violenta, que os comunistas não vão praticar violência, eles vão cometer um justiçamento. Eles vão responder à medida que eles acharem necessário por uma situação anterior, responder o mal com o mal. E aí, quando ele fala sobre a reação conservadora que justifica a agressão dos comunistas, que na verdade são pacatos e ordeiros, ele está dizendo que agredir e tomar são ações válidas sobre um argumento potencial do futuro. Isso é, se eles não fizerem isso, as classes conservadoras e contra-revolucionárias vão fazer e vão amassar a classe trabalhadora. Então, visando uma potencial agressão futura, você já utiliza dos mesmos meios agora. É uma forma persuasiva de iniciar conflitos com uma justificativa de reação. Evidentemente, uma reação desproporcional. Mas existe toda uma justificativa lógica para você poder praticar o mal sem qualquer peso na consciência. O que é isso senão uma doutrina luciferina? É a prática do mal como um caminho que levaria para um céu na terra. Isso é uma inversão completa de valores. Bom, esse vídeo já está gigante. Eu tentei me ater ao máximo aos pontos que o Jones apresentou, mas é que foi tanta coisa absurda, tantas ilações, tantas mentiras, tantos raciocínios porcos que, assim, foi inevitável o vídeo ficar desse tamanho. Mas se vocês acham que esse vídeo de alguma forma colabora com o debate público, me ajude a compartilhar esse vídeo aqui. Deixa aí nos comentários também a sua opinião. Enfim, muito obrigado pela audiência de vocês até aqui. Eu vou ficando por cá. Até o próximo vídeo live. Fiquem com Deus.